Olá, meus irmãos da paz do Senhor, vocês estão bem? Olá, tudo bem com vocês, queridos? Estamos aqui de volta. Isso aí, estamos aqui para responder mais uma pergunta, amém? E a pergunta de hoje é bem interessante, fiquem ligados. O que fazer quando os pais do esposo ou esposa querem interferir na criação dos filhos? Bem sério isso, né, amor? Essa pergunta é séria e tem causado alguns problemas, né? É verdade. Na vida de alguns casais, porque normalmente uma das partes se sente, né, ofendida, né? Pelo sogro ou a sogra estar falando ou tentando interferir na criação do filho e, enfim, isso acaba trazendo alguns tipos de conflitos para alguns casais. Verdade. Eu percebo que nessa sociedade moderna nossa, né, e por conta dessa busca desenfreada por coisas, por posição e até mesmo no ministério, as pessoas, nós pais, estou falando nós nos inserindo num contexto, né, nós pais acabamos negligenciando ou não dando a devida importância à criação de um filho, como se a criação de um filho fosse só dar alimento, né, trazer o pão para eles comerem, mas na verdade a criação de filhos ela diz respeito a um processo de formação de um outro ser humano, né? Na verdade, nós como pais, nós estamos interferindo ou promovendo a formação de um ser, né? É verdade, e temos responsabilidade espiritual, né? Completamente. A Bíblia fala que eles são a herança do Senhor, então isso é claro de que Deus ele vai tomar a prestação de contas dos nossos filhos, né? A nós pais. Existem exemplos bíblicos sobre isso, né? E também o próprio princípio, né? Eu gosto muito de olhar para o princípio. A Bíblia fala, como nós temos sido uma constante aqui no nosso canal, a gente tem sempre procurado responder as perguntas que nos foram enviadas com bases bíblicas. A Bíblia responde tudo, né? O que a gente costuma dizer. Como a gente tem dito aí nos vídeos desde o começo, a Bíblia é a resposta para todas as coisas. Né? Ela tem a resposta para todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz lá no princípio que o homem deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, ali a Bíblia fala de um deixar, não é de abandonar pai e mãe, mas é de sair da guarda de pai e mãe, né? No contexto geográfico, a pessoa vai sair da casa do pai e da sua mãe, num contexto também emocional, aí é onde entra essa questão de criação de filhos, como também no contexto financeiro. Então deixar pai e mãe, basicamente são esses três braços, né? No contexto geográfico, no contexto emocional e também no contexto financeiro. Então é óbvio que nessa nova família que é formada, cabe a esses, né, marido e mulher, a responsabilidade de criar os filhos, né? Então eu gosto de dizer que tem três coisas principais, assim, coisas principais que a gente tem que olhar, que a gente deveria deixar para os nossos filhos. Não é aquilo que às vezes nós ouvimos, né? Eu muitas vezes ouvi quando criança os pais dizerem isso: eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. É um lema de muitas famílias, né? Esse é um lema, né? E às vezes até eu mesmo já me peguei nisso, né? E às vezes a gente vê muitos pais pegando nisso: não, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Geralmente quando fala isso, você está tratando de coisa financeira, né? De uma vida, de uma qualidade de vida financeira. Não se fala geralmente de aproximação, de carinho, de atenção. É mais em relação a coisas. Quase que 100% das vezes que a gente ouve um pai dizer isso: eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Se for pedir para ele listar, ele vai colocar logo bens materiais, essas coisas, né? E que são coisas lícitas, né? E que nós devemos sim deixar entesourar a herança para os nossos filhos. Mas tem coisas importantes. Eu acho que a mais importante de todas que nós temos que deixar para os nossos filhos é ensinar o temor do Senhor. É o que a Bíblia fala, né? Ensina a criança, né, no caminho que ela deve andar. Então, eu acho que o primeiro de tudo, que o primeiro legado que nós temos que deixar para os nossos filhos é temer a Deus, amar a palavra do Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso é o principal, né? Depois, educação, né? Dá para eles educação, uma boa formação, uma boa capacitação para que eles possam decidir o seu futuro. Então tem coisas muito mais importantes do que simplesmente a gente querer deixar coisas materiais, né? Com certeza. Há uma máxima que diz aí: você não deve dar o peixe, você deve dar a vara para ensiná-los como pescar. Isso, e nesse caso aqui, a pergunta é o que fazer, né? O que fazer? Um casal está se vendo, uma pessoa está se vendo nessa situação de que os sogros ou seus próprios pais estão interferindo
na criação dos seus filhos. Então, o que ele deve fazer? O que fazer principalmente é você colocar limites, né? Logo deixar claro, estabelecer limites, né? Você deve fazer isso em amor, são seus pais ou seus sogros, né? É como pais, né? Sogro é como pai, então você tem que ter sabedoria, mas também tem que ter autoridade, né? Para deixar claro que a criação dos seus filhos está sob a sua batuta, né? E não ser negligente, né? Porque às vezes não adianta você ter um discurso, né? Mas na prática você não está cumprindo o seu papel de educador do filho, né? Aí a gente volta para aquela mesma questão que temos abordado desde o início dos vídeos, né? A questão do diálogo, né? Vale a pena você sentar com ou seus pais, ou seus sogros, né, que tem acontecido isso, sentar com eles e ser claros, olha, eu quero impor esses limites para meu filho, independente de eu estar trabalhando ou estar presente em casa, eu quero que esses limites sejam cumpridos. Como, por exemplo, eu não quero que meus filhos assistam certo tipo de programação, ou eu quero que meus filhos durmam tal horário, acordem tal horário. Mesmo que você não esteja presente, esteja trabalhando, se são os avós que ficam com essa criança, com seus filhos, você tem que expor claramente para eles quais são os limites que querem que seus filhos, que você quer, que vocês como casal querem que seus filhos cumpram. Isso. Porque eles também não vão conseguir ler a mente de vocês. Muitas coisas acontecem pela falta de diálogo. E como eu falei, colocar limites, porque Deus vai cobrar de você. Né? Como nós, em todos os vídeos, nós temos falado sobre a palavra de Deus, eu queria ler uma passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 2, que fala sobre o sacerdote Eli. Ele era um sacerdote, ele vinha de uma família sacerdotal, né? A qual Deus mesmo tinha estabelecido como família sacerdotal. Mas Eli, ele perde o sacerdócio, né? A perpetuação do sacerdócio na sua família por conta dos seus dois filhos, Ófni e Finéias. Olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 29. Diz assim, na verdade é a partir do versículo 28. Deus diz assim para Eli, Deus numa conversa com o sacerdote Eli: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. Isso está no versículo 28, Deus dizendo para Eli: fui eu o Senhor que escolhi dentro das famílias de Israel você como sacerdote. Deus fala isso para ele. No 29, Deus diz assim: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Os filhos de Eli estavam tratando essa coisa, esse assunto oferta, que eram levadas para a casa do Senhor, estavam tratando de maneira profanando isso. E Deus está interrogando o sacerdote Eli sobre isso. E ele diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Então perceba que Deus está dizendo assim: olha, Eli, eu até tinha de antemão separado você e sua família como uma família sacerdotal, uma família de sacerdotes. Eu tinha decidido isso. Mas agora, diante de ver a sua negligência no treinamento, na educação, na correção, na admoestação com seus filhos, longe de mim manter isso de você como sacerdote. Porque os filhos que você criou, eles não estão prontos para serem sacerdotes no futuro. Então perceba que Deus ele vem tomar contas, prestação de contas de Finéias e de Ófni, filhos de Eli. Ele não veio tomar contas do sogro, pedir satisfação ao sogro, nem aos pais de Eli. Ele veio tomar o próprio pai. Então é importante que você saiba disso, né? Você principalmente que tem chamado ministerial, e qualquer outro pai, né? Você está chamado, se não está chamado nos dons ministeriais, você está chamado por Deus para fazer alguma coisa para o Senhor. Mas a perpetuação desse serviço, a qual Deus incumbiu a você, que é para os seus filhos continuarem, se você não estiver criando os seus filhos no temor do Senhor, provavelmente esse ofício não vai, e Deus vai cortar esse ofício da sua genealogia, da sua geração. E esse papel de preparar as novas gerações, a geração futura é nossa como pais, né? Então não adianta você deixar isso frouxo, porque é isso que Deus diz para Eli aqui:
você afrouxou na criação dos seus filhos e por isso eu estou cortando o seu sacerdócio. É bom a gente lembrar também que quando o versículo fala, né, que nós como pais devemos ensinar aos nossos filhos no caminho em que devem andar, não é o caminho. Muitas pessoas acham que tem que apontar o dedo e falar: filho, vai ler a Bíblia, filho, vai assistir tal programação, filho, vai para a igreja. Mas o que conta muito nessa questão de criação é o nosso testemunho, né? O que os nossos filhos estão vendo em nós, como servos do Senhor. Estão vendo, se eles estão vendo o temor de Deus em nós, provavelmente, muito provavelmente, eles vão seguir também. Com certeza. Falar de ensinar no caminho significa... não é o mesmo que ensinar o caminho, né? Porque ensinar o caminho, como eu ouvi um dia desse um professor meu falar, né? Ensinar o caminho não precisa da minha presença. Eu só estou apontando. Mas ensinar no caminho, aí é necessária a minha presença. Até você pegar as mãos e falar: vamos junto. E se é necessária a minha presença, eu vou ter que ter testemunho. Porque de longe eu posso até não ter testemunho. Sim. Mas se eu estou dentro da situação, eu vou ter que ter testemunho. É verdade. Então tente ao máximo evitar essa interferência dos seus sogros com sabedoria, né, em amor, mas lembrando sempre que o Senhor vai cobrar de você a criação dos seus filhos. E lembre isso, inclusive, para os seus sogros, os seus pais que estejam interferindo. Amém? Que Deus possa continuar abençoando você. Espero que a gente tenha ajudado. Amém. Segue nosso canal, né? Compartilha, ativa o sininho, né? A gente está terminando quase nessa série de perguntas e respostas, mas nós deixamos agora nas descrições dos vídeos um e-mail de contato conosco. Vocês podem estar enviando perguntas, pedidos de oração no privado, de forma que o seu nome não vai ser divulgado, exposto. E assim que, se tiver muitas perguntas, retornaremos, né, depois novamente para dar continuação com essas respostas. Amém? Então fiquem ligados. Reforçando sempre o que nós falamos. Se você é membro de uma igreja, nós não estamos aqui como pastores, amém? Se você é membro de uma igreja, você tem um pastor sobre a sua vida. Amém, isso mesmo. Honrem a unção de Deus na vida do seu pastor. Amém. E recorra aos seus pastores, né? Procure ajuda, né? Procure aconselhamentos. Como dissemos, nós começamos essa série de respostas às perguntas que foram feitas na nossa igreja, aos membros da nossa igreja. Mas já tem vindo muitas perguntas, né? Tem alcançado muitas pessoas, até mesmo em outros países. Mas a gente tem sempre dito isso aqui, tendo esse cuidado e esse zelo. Você tem pastores, eles são pessoas ungidas por Deus para lhe alcançar. Não se calem, procure os pastores de vocês, procure instruções e que Deus possa continuar abençoando vocês na prática da palavra. É isso, glória a Deus. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.